Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo, esse é o canal Redes e Poder no Sistema Internacional e faz muito tempo que eu não venho aqui. Né? Enfim, tive terminando aí o meu doutorado aqui na Geografia da Unicamp, tive envolvido em outros projetos aí no meio também, enfim, tive alguns artigos publicados que eu fiquei bem feliz, fiz os cursos, né, aqui de a gente fez um curso sobre geopolítica das grandes potências, né, que foi bem legal, foi bem interessante, que me deu várias ideias de vídeo também, e acho que hoje foi o momento, né, em que eu quis vir aqui para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre essa resolução que foi aprovada hoje pelo Conselho de Segurança da ONU a respeito da situação em Gaza. Né? Então acho que essa é uma discussão importante para a gente fazer, né, porque além de ter acabado de sair, né, vocês sabem que eu não gosto muito dessa coisa muito, né, no calor do momento, né, mas acho que é um momento histórico, não é um momento histórico, mas é uma resolução importante para a gente entender alguns princípios e eu queria utilizá-la um pouco para a gente pensar e entender esse movimento, né, que envolve também a Organização das Nações Unidas, mas outras relações de poder aí no sistema internacional. Né? Eu estou olhando bastante para baixo porque finalmente consegui uma impressora, né? E agora ninguém me segura, né? Mas acho que até para a gente poder observar um pouquinho, né? A gente muitas vezes a gente não tem nem acesso às resoluções, né? Como documentos. Esses documentos estão disponíveis nas línguas oficiais da ONU, né? Inglês, espanhol, francês, né? Para nós, mas também em chinês, árabe e russo. Mas nós temos também, de uma forma ou de outra, né, a oportunidade de pegar esses documentos e analisá-los com um pouco mais de atenção. Né? É um pouco isso que eu queria fazer com vocês hoje. Né? Em primeiro lugar, eu queria mostrar, né, como as resoluções, elas na verdade são, peraí, não sei se vai estar focando como diz o pessoal por aí, né, o pessoal jovem, mas elas são resoluções pequenas. Né? E geralmente quando a gente fala que são documentos desidratados, né, a gente está apontando um pouco para ver o que os 15 países do Conselho de Segurança, ou os países, todos os países que conformam a Assembleia Geral da ONU, concordam em estabelecer. Né? Então, geralmente é difícil. No caso dessa resolução que foi aprovada hoje, estou gravando esse vídeo no dia, né? Então dia 10 de junho de 2024, essa resolução foi aprovada por 14 votos a favor e uma abstenção. A abstenção ela é uma aprovação com um recadinho, digamos assim, né? Que é a abstenção da Rússia, que falou que justamente, né, falta estrutura para esse acordo de cessar-fogo que foi proposto, né, e aceito por essa resolução. Mas algumas questões antes da gente começar, né, e ler aqui, enfim, tudo isso. As resoluções, elas têm uma numeração, as resoluções do Conselho de Segurança, e as outras documentações da ONU também têm essa numeração, o que facilita não só a referência a esses documentos, mas a pesquisa também que a gente pode fazer, né? E elas são adotadas justamente depois de um voto dentro do Conselho de Segurança, da Assembleia Geral, dos outros órgãos da ONU, que de uma forma ou de outra trazem essas discussões, né, e esses tópicos. No caso dessa resolução em específico, a gente tem uma parte, né, que é uma parte que enquadra a discussão, né, que geralmente são aqueles parágrafos que estabelecem alguns princípios, trazem algumas questões, mas porque para esse caso aqui eu acho que são importantes, né, porque eles estabelecem justamente aquilo que é possível de ser feito por parte da ONU. Né? Essa é uma discussão eterna, né? A ONU serve para alguma coisa, não serve para nada. E, na verdade, a ONU tem a sua função de uma maneira bem significativa, mas ela tem os seus limites. Né? Ela se estabelece também em razão de alguns princípios e alguns propósitos que fazem, de uma maneira ou de outra, a sua limitação ser uma questão importante. Né? Então, a gente tem aqui, justamente, né, nessa resolução, essa resolução em específico é a 2735 de 2024, né, adotada hoje, dia 10 de junho de 2024, pelo Conselho de Segurança. Né? Então, o Conselho de Segurança, reafirmando seus propósitos e princípios da Carta das Nações Unidas, estabelece, né, essa resolução. Aqui a gente já tem uma questão importante. Né? Quais são os propósitos e os princípios
da ONU, né? Porque tudo isso está lá na Carta da ONU, é um documento importante. Eu perdi a minha, ela está aqui em algum lugar dessa bagunça toda aqui, de um pós-doutorando, né? Do pós no sentido de alguém que acabou de completar o doutorado, mas, enfim, uma hora eu acho a minha cartinha, mas dessa minha cartinha eu tirei justamente os propósitos e princípios. Os propósitos são aqueles objetivos comuns adotados por todos os países que fazem parte da ONU. Então, um país, quando ele tenta entrar na ONU, né, que é hoje em dia a forma como se reconhece que um país faz parte da comunidade internacional, ele se submete a esses objetivos comuns, né? São 4. Primeiro, manter a paz e a segurança internacionais. Desenvolver relações... 2. Desenvolver relações amistosas entre as nações. Realizar a cooperação internacional. 3. Para resolver os problemas mundiais, promovendo o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais. E 4. Ser um centro destinado a harmonizar a ação dos povos para a consecução desses objetivos comuns. A gente já fez alguns vídeos aqui no canal falando um pouco sobre essa ideia de paz que a ONU traz. Ela não é uma paz no sentido positivo, né? O Norberto Bobbio faz muito essa distinção entre paz positiva e paz negativa. O que é a paz positiva? A paz positiva é a harmonia, né? A conjugação das existências, né? Todo mundo se dando bem. Por que estão se dando bem? A paz negativa ela é diferente, ela é uma paz voltada para a ausência de conflito e a manutenção da estabilidade do sistema internacional. Então, é importante até a gente observar que esses outros objetivos, né, as relações amistosas, a cooperação internacional, a harmonização, né, ou seja, que os povos atuem da mesma maneira com relação a alguns temas, se for da vontade deles, né, de maneira negociada e igual, advém dessa ideia de que esses são instrumentos importantes para manter a estabilidade do sistema internacional, evitar que os conflitos que aconteçam, porque vão acontecer, se tornem conflitos da escala da Primeira e da Segunda Guerras Mundiais, que são, né, digamos assim, o substrato histórico importante para a formação da ONU. Então esses são os propósitos, tendo em mente sempre essa manutenção da paz e da segurança, ou seja, tentar não permitir a ocorrência de conflitos, ocorrendo conflitos, diminuir o seu impacto na complexidade do sistema internacional. Então, uma paz negativa. E quais são os princípios da ONU? Então, para isso, né, a ONU tem alguns princípios. Ou seja, a igualdade soberana entre os Estados-membros, os países são considerados iguais juridicamente entre si, ainda que haja uma relativização com relação a isso no caso do Conselho de Segurança. Cumprimento de boa-fé dos compromissos da Carta, né? Os Estados se comprometem a agir, né, na busca desses compromissos. Resolução de controvérsias por meio pacífico, abstenção do uso da ameaça ou da força contra outros Estados e auxiliar a ONU nas medidas adotadas pelos seus órgãos, né, incluindo não prestar auxílio a estados contra os quais a ONU atuar de modo preventivo ou coercitivo. Alguns pontos aqui interessantes. Os princípios, vocês conseguem observar, dizem respeito aos países, aos estados, enquanto que os propósitos dizem respeito ao sistema internacional, né? Isso, claro, cria uma dissonância, né? E nesse espectro que a gente pode observar a tentativa de alguns países, principalmente da Europa, né? Espanha, Noruega, enfim, que recentemente, a Bélgica, que reconheceram recentemente a Palestina como um Estado. Né? Porque se não reconhecessem a Palestina como Estado, haveria uma dissonância, justamente. Né? Que dissonância é essa? Os princípios podem ser alcançados em termos de sistema internacional, os propósitos podem ser alcançados em termos de sistema internacional, mas não há os meios para isso. Por isso, reconhecer a Palestina era uma tentativa de estabelecê-la dentro dessa lógica de relações entre os Estados. Né? Então, de uma forma ou de outra, essa dinâmica que está acontecendo entre Israel e a Palestina diz respeito a tudo isso. Por isso, na resolução, há essa né, recoleção, digamos assim, dos princípios e propósitos da Carta das Nações Unidas. A resolução, né, retoma as resoluções anteriores relevantes, não só sobre a Palestina, mas também sobre o Oriente Médio, né?
demonstrando a questão da estabilidade regional como elemento importante. Não à toa, a morte do Ibrahim Raisi, né, que era o presidente do Irã, gerou uma certa comoção por causa da instabilidade que a gente estava vivendo em Gaza. E isso talvez seja importante porque a morte dele não aconteceu por razões geopolíticas, né? Foram questões técnicas. Quer dizer, aconteceu por questões geopolíticas, mas porque os Estados Unidos fazem sanções ao setor aéreo do Irã, enfim, né? Mas, enfim, foi uma falha técnica que causou o acidente, né? E essa falha técnica surgiu depois apenas, a gente ficou, né, imaginando, será que isso está no meio daquela movimentação entre Israel e Irã, né? Então essa é uma questão importante, até porque depois eu vou recuperar isso mais para o fim do vídeo, né? E a resolução também reafirma, né, a importância dos esforços diplomáticos que estão ocorrendo por parte do Egito, dos Estados Unidos e do Catar, que buscam alcançar um acordo de cessar-fogo abrangente, né, que consiste de 3 fases. Bom, a partir daí deixam de ser esses parágrafos, né, que estabelecem esses princípios, esse enquadramento, e a gente passa a ter, então, os pontos específicos da resolução, que são aqueles que são, de fato, que derivam de uma forma ou de outra, né, ou vão derivar, na verdade, de responsabilidades que os estados têm que cumprir, né? E a gente já vai falar um pouco sobre isso também, né? Então, o primeiro ponto é que o Conselho de Segurança, né, acha bem-vindo a proposta, né, bem-vinda a proposta de cessar-fogo, a nova proposta de cessar-fogo anunciada no dia 31 de maio, que Israel aceitou. Então, aqui é um documento jurídico muito importante, porque afirma que Israel aceitou, por mais que a representante de Israel lá no voto que aconteceu no dia de hoje lá no Conselho de Segurança tenha dito que esse acordo não é o acordo ideal, né? Então há um documento que determina, né, o acordo por parte de Israel, mas também chama, né, convoca o Hamas a aceitar esse acordo também, propondo, né, urgindo as partes para implementar de forma total os termos, né, sem demora e sem condicionantes, né? Então, esse é um ponto importante. Aqui tem algumas coisas, né? Já apontei algumas questões interessantes, né? Como a questão do Hamas. O Hamas é um ator não estatal, né? Então, há aquela questão, né, do propósito e do princípio que a gente vai ver, vai tentar ser resolvida por essa resolução de uma outra maneira. Mas esse acordo, né? Que acordo é esse? Que acordo de cessar-fogo? Que é esse que apareceu. Bom, eu falei que eu imprimi as coisas e agora ninguém me segura, né? Porque eu estou aqui com a origem, né, desse acordo, que é, na verdade, um discurso feito pelo Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, no dia 31 de maio, né? Esse discurso e essa proposta de cessar-fogo ficou um pouco eclipsado, porque esse foi o dia em que saiu a decisão do júri, né, daquele julgamento contra o Donald Trump lá nos Estados Unidos, né, lá na Justiça de Nova York, em que ele foi considerado culpado, né? Ficou mais famoso por causa do pagamento para Stormy Daniels, né, uma atriz de filmes eróticos, enfim, mas na verdade é sobre fraude, sobre abuso de poder econômico, né, enfim, não só sobre isso, né? E claro, o Biden fez, né, afirmações com relação a isso antes de falar sobre essa proposta, né, a proposta do acordo que ele delineou nesse discurso, né? Então, aquela ideia, né, existem 3 fases propostas, né, e eu quero trazer o discurso do Biden para depois a gente comparar com aquilo que foi apresentado na resolução em específico, né? Então, 3 fases, né? A primeira fase é a fase de cessar-fogo imediato, né? Nas palavras do Joe Biden, Israel e o Hamas negociarão algumas questões importantes com relação a esse tópico, né? A essa discussão, né? Deixa eu ver se está certo aqui. Eu acho que eu estou com o caminho com o caminho certo aqui
das publicações do... Ah, não, aqui, ó, tá faltando, percebi que estava faltando um texto, né? Então, uma página. Então, a proposta do Biden é, de uma forma ou de outra, uma proposta de longo prazo, né, que resolve algumas questões importantes, né? Muito está se dizendo sobre esse protelar da guerra que está sendo feito pelo governo do Benjamin Netanyahu, que de uma forma ou de outra está esperando o Donald Trump chegar ao poder nos Estados Unidos, né, nas eleições desse ano, para, enfim, tomar alguma atitude. Então, a ideia do Biden tem a ver com política internacional, mas também tem a ver com uma resposta interna às pressões que ele está sofrendo, né? Por isso, um foco no longo prazo. E a ideia, né, colocada nesse discurso no dia 31 de março, isso é uma semana e meia atrás, mais ou menos. De maio, desculpa, né? Não, perdão, de março. Não, de maio, 31 de maio, isso. Uma semana e meia atrás. Ele coloca a questão de um objetivo para terminar a guerra, um fim durável para a guerra, ele coloca no discurso, né, que leve todos os reféns para casa, garanta a segurança de Israel e crie um dia depois de amanhã, né, para Gaza, sem o Hamas no poder. Então aqui a gente já começa a ver algumas questões importantes, né, alguns planos, né, que de uma forma ou de outra vão denunciar o objetivo final, que vai ser explícito pelo Biden nesse discurso, né, do acordo. Então são 3 fases, né, são 3 fases dessa proposta, que o Biden indica da seguinte maneira. Então a primeira fase vai incluir um cessar-fogo total e completo, uma retirada das forças israelenses de todas as áreas populadas, né, povoadas de Gaza. Esse aspecto é um aspecto importante, né? Porque aí a gente já começa a enfrentar alguns problemas de delimitação, né? Muitas áreas que hoje não tem população em Gaza, não tem população por causa dos ataques feitos por Israel, né? Então aí a gente tem pelo governo do Benjamin Netanyahu. Então, de uma forma ou de outra, aqui já começam a aparecer alguns probleminhas, né? A soltura de um número, a libertação, né, de um número de reféns, incluindo mulheres, idosos e aqueles que sejam machucados, em troca do envio, né, ou seja, da libertação de centenas de prisioneiros palestinos, né? É interessante aqui porque o Biden estabelece um número, né, de centenas de prisioneiros palestinos que não consta na resolução final do Conselho de Segurança. Então, aqui já começam algumas, como eu disse, já começam algumas questões, né? E o Biden vai afirmar mais para frente, né, que civis palestinos retornariam para suas casas e seus bairros em todas as áreas de Gaza, incluindo o norte, né? Esse é um aspecto importante, né, já que essas pessoas não têm para onde ir, né? Um dos fatores de terror em Gaza é justamente que áreas delimitadas como seguras hoje, daqui a 2 semanas, são tratadas como inseguras, né? Então as pessoas não sabem direito para onde ir e o que fazer, né? São 6 semanas dessa primeira fase, nas quais, segundo Biden, Israel e o Hamas negociariam os acordos necessários para chegar na segunda fase, que seria a cessação permanente das hostilidades, né? Na segunda fase, ainda naquela versão inicial do Biden, né, haveria uma troca, né, de todos os reféns vivos, inclusive soldados mortos, homens, né, porque o Hamas os captura na visão de igualdade, né, ou seja, eles também são combatentes, tais quais o Hamas. Então aí tem uma questão importante, né, de incluir esses soldados. Só na segunda fase que Israel sairia completamente de Gaza, né? Ou seja, não haveria retirada total, como a gente disse lá na primeira fase, né? Ou seja, haveria uma retirada das regiões povoadas, mas isso é um problema, né? Porque como determinar quais regiões são povoadas ou não são, né? E diz o Biden, né, assim, né, enquanto o Hamas cumprir com seus compromissos, um cessar-fogo temporário se tornaria, nos termos da proposta, uma cessação permanente das hostilidades. Por fim, na terceira fase, um grande plano de reconstrução de Gaza começaria,
e qualquer resto mortal, né, dos reféns seria retornado para as suas famílias, né? Na visão do Biden, já no final de maio, e na visão, de certa forma, dessa resolução, isso é possível porque o Hamas não consegue mais realizar o ataque que realizou em outubro, né? Nas palavras do Biden. O povo de Israel deveria saber que, deve saber, né, que eles podem fazer essa oferta sem correr nenhum outro grande risco para sua segurança, porque eles devastaram as forças de Israel nos últimos 8 meses. Nesse ponto, hoje em dia, o Israel Hamas não consegue, não é mais capaz de levar a cabo um outro ataque como aquele de 7 de outubro do ano passado, o que é um dos principais objetivos de Israel nessa guerra, né? Bom, alguns pontos são interessantes porque parte disso que foi colocado pelo Biden foi para essa resolução que foi patrocinada, né, pelos Estados Unidos, proposta pelos Estados Unidos, e tem algumas alterações interessantes. Então, na resolução do Conselho de Segurança, a primeira fase inclui, né, o cessar-fogo completo e imediato do Biden, mas completo e total, mas também imediato, né, que é um termo importante, né? Ou seja, qualquer parte estará descumprindo a resolução da ONU e, portanto, lembrando lá dos princípios e propósitos, principalmente do princípio número 5, poderá ser alvo de retaliações, porque o Conselho de Segurança determinou, né, que vai atuar de modo preventivo ou coercitivo com relação a esse tópico, né? Então, o cessar-fogo, com a libertação dos reféns, incluindo mulheres, idosos e aqueles que estejam feridos, o retorno dos restos mortais de alguns dos reféns que tenham sido mortos e a troca de prisioneiros palestinos. Então, aí, aquele ponto que eu falei que na proposta do Biden havia um número, aqui já não há um número, né? Então, acho que são pontos importantes, né? O retorno dos civis palestinos às suas casas e bairros em todas as áreas de Gaza, incluindo o norte, né? Diferentemente daquela parte onde onde havia população da proposta original, já é um avanço com relação àquela primeira proposta, assim como a efetiva e segura distribuição de ajuda humanitária na escala necessária por toda a faixa de Gaza para todos os civis palestinos que necessitem, inclusive, unidades habitacionais entregues pela comunidade internacional. Então, aqui a gente já tem uma mudança com relação àquela primeira proposta, né, porque inclui-se o todo do território de Gaza como lugar seguro para a população retornar em razão desse cessar-fogo, né? Fase 2. Sendo concordado pelas partes, um fim permanente das hostilidades em troca da libertação de todos os outros reféns que ainda estejam em Gaza e uma total retirada das forças israelenses em Gaza, né? Aí a gente percebe, né, que essa fase, entre essa fase 1 e a fase 2, as forças israelenses continuariam ocupando Gaza, né? E isso é um dos tópicos importantes de disputa entre o Hamas e Israel, né? A ver como isso vai acontecer. Fase 3, o começo de um plano de reconstrução grande, né, de múltiplos anos, e o retorno dos restos mortais de qualquer refém que ainda esteja em Gaza, né, que esses restos mortais ainda estejam em Gaza para suas famílias. Tá? A resolução avança, né, falando da importância dos esforços diplomáticos e que Estados Unidos, Egito e Catar se responsabilizam por manter as negociações durante o cessar-fogo. Estabelece, né, a resolução ainda reforça a importância de todas as partes de aderirem aos termos dessa proposta quando ela for concordada e rejeita qualquer tentativa de mudança demográfica ou territorial em Gaza, na faixa de Gaza, incluindo qualquer ação que busque reduzir o território de Gaza. Esse é um ponto importante para a gente observar e ver, até porque 35 mil pessoas mortas já é uma mudança demográfica significativa numa região que tem cerca de 2 milhões de habitantes, né? Bom, para terminar,
essa grande arquitetura, que é a resolução, mas também a proposta do Biden, tem a ver com uma tentativa de criar as condições para permitir, isso está escrito diretamente, né, tá explicitado pelo Biden, de de manter uma política de Estado dos Estados Unidos, que foi muito associada com o Donald Trump, mas que a gente percebe ao longo do governo do Biden, nesses últimos 4 anos, que foi mantida como política de Estado. Ou seja, a normalização das relações entre os países árabes e Israel, né? Uma das demandas do Hamas ao realizar os ataques de 7 de outubro também foi, inclusive, né, uma demanda voltada para que os países árabes não abandonassem os palestinos, né? Porque os acordos de normalização com Israel levavam um pouco a essa conclusão. E, como diz aqui o próprio Biden, no discurso em que ele anunciou isso, não só tem como foco diminuir a força do Hezbollah no sul do Líbano, né, mas também reconstruir Gaza com as nações árabes do entorno, né, junto com líderes palestinos e israelenses, de maneira a não permitir um rearmamento do Hamas. Né, e ele diz mais lá em seguida, né, e com esse acordo Israel poderia se tornar mais integrado nessa região, incluindo, não é surpresa para todos vocês, como diz o Biden, né, um potencial acordo histórico de normalização com a Arábia Saudita. Israel poderia ser parte da rede de segurança regional que contrapõe a ameaça colocada pelo Irã, né? Enfim, ele vai falando também um pouco a respeito do Hamas, enfim, né, da necessidade do Hamas também de atender a essas demandas, mas de uma forma interessante, isso não ecoa, né, essa questão ela não aparece na resolução de forma explícita, mas no último tópico, né, no tópico 6, na verdade penúltimo, né, porque o último é o 7, que diz que o Conselho de Segurança quer se manter atualizado com relação à discussão. No tópico 6 se diz o seguinte: o Conselho de Segurança reitera o seu cometimento, o seu compromisso inabalável com a visão de 2 estados, né, de solução de 2 estados, onde 2 estados democráticos, Israel e Palestina, vivem lado a lado em paz, com fronteiras seguras e reconhecidas, consistentes com o direito internacional e as resoluções da ONU que sejam relevantes nesse sentido, e nesse sentido reforça a importância de unificar a faixa de Gaza com a Cisjordânia sob o comando da autoridade palestina. É importante a gente lembrar que o Hamas chega ao poder em 2006, lá na faixa de Gaza, com uma eleição patrocinada por Israel e pelos Estados Unidos, e desde então Israel não permitiu mais realizar eleições lá naquele país. E isso é um aspecto importante, porque há aí, né, uma tentativa, né, de novo, na resolução não aparece a eliminação do Hamas do poder, mas essa submissão de todo o território a uma autoridade apenas, que é a autoridade palestina, no caso o Fatah, que é o partido do Mahmoud Abbas, né, que é o atual presidente da Palestina. Enfim, vocês sabem que eu não gosto muito desses hot takes, né, não gosto muito desses vídeos, enfim, feitos no calor da hora, mas eu acho que é uma resolução importante não só para a gente recuperar um pouco do que a ONU significa, como que ela funciona, o que são as resoluções do Conselho de Segurança, mas também para ficar de olho um pouco nessas tendências maiores que vão aparecendo por aí. Tá bom, gente? Obrigado e até a próxima.